Bom dia, meus queridos. Hoje é 14 de fevereiro, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: O mundo pode piorar, mas você viverá o novo de Deus, independentemente do caos. A leitura que nós iremos estudar, ela está lá no livro de Isaías 43, a partir do 1, que diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, o Jacó, aquele que o formou, o Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxé e Sebá, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos e porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei a você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações que reúnem e os povos se ajuntam. Quem dentre eles prediz isso e anunciou as coisas passadas? Que façam entrar as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade, vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Meus queridos, o que nós podemos aprender e tirar dessa leitura? Que é necessário nós termos a compreensão de que nós teremos dias difíceis, teremos dias que sairão do nosso controle, que sairão do nosso programado, que acontecerão coisas contra a nossa vontade. É importante a gente ter consciência disso para nós não enganarmos a nós mesmos, pois ao passarmos por essas circunstâncias contrárias, nós podemos nos apegar ao fato de que elas fazem parte da vida e elas podem nos impulsionar para grandes aprendizados e levar-nos ao amadurecimento, à evolução e ao crescimento. Eu ainda não sou mãe, porém, como tudo na vida que nós fazemos, a gente precisa de se preparar, para poder tirar carteira, por exemplo. Quando a gente vai tirar carteira, a gente precisa de fazer escola de legislação, depois a gente precisa de fazer escola de direção, para daí ficar apto, habilitado para poder tirar carteira. Quando a gente vai se formar na faculdade, a gente estuda longos períodos para daí, conseguir o nosso diploma para exercer a nossa profissão. Para tudo na vida a gente precisa de se preparar. Eu ainda não sou mãe, eu ainda não tenho uma data marcada, ainda não estou pretendendo ser mãe por agora, mas eu já estudo como que funciona a maternidade, como que funciona a criação de seres humanos desde o momento que
eu decidi me casar porque eu entendo que eu preciso de me preparar, como eu me preparei para todas as etapas da minha vida. Eu me preparei para poder dirigir, eu me preparei para poder me graduar e para me formar. Como tudo, eu precisei de me preparar, precisei de estudar e de me qualificar para a maternidade. Eu tenho feito a mesma coisa. Então, eu leio muito sobre psicologia infantil, eu leio muito sobre maternidade, sobre família. E especialistas em psicologia infantil, eles afirmam que é um grave erro quando os pais evitam que os seus filhos passem por situações difíceis de conflito. E por mais que eu não seja mãe, eu entendo que isso deve ser muito difícil, porque imagina, né? Aquela criança, aquele bebê pequenininho, aquela criança pequenininha. Você ama aquela criança mais do que tudo, mais do que a sua vida. E aí você vê ela passando por uma situação difícil, por uma situação de conflito. Você saber que você pode intervir para poder facilitar, ser um facilitador naquela situação ali. Mas daí você tem que ter a sabedoria e a racionalidade de ter que permitir que aquele serzinho que você ama mais do que tudo e que depende de você e que você pode proteger, passe por aquilo ali. Deve ser muito difícil. Mas eles afirmam que pais que evitam que seus filhos passem por situações difíceis de conflito é um erro, porque quando as crianças elas são impedidas de enfrentar essas situações de limitação, de frustração nessa fase da infância, elas acabam não tendo e não desenvolvendo resiliência e maturidade que são necessárias para a fase adulta. E elas acabam também tendo dificuldade de ter autonomia para poder enfrentar as dificuldades da vida adulta. E fato é que em nossa vida haverá altos e baixos. Mas a todo momento nós devemos nos apegar à linda promessa que Deus tem para nossas vidas, como no versículo que nós lemos. Que ele fala que ele vai nos livrar do fogo, ele vai nos livrar das águas, que ele estará conosco em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Simplesmente nós passaremos por elas mais corajosos, maduros e prontos para poder viver as coisas extraordinárias que Deus tem preparado para nós. Então, meus queridos, ainda que você, eu, ainda que todos nós estejamos passando por dias difíceis, saiba que Deus Pai, Ele nunca abandonará. Independente do que se levante contra você, independente se você, hoje, adolescente ou adulto, foi ou não preparado para poder passar por essas situações, Deus, Ele está aí junto com você. E Ele está aí como um bom amigo, como um bom pai, como um bom pastor, para te apoiar, para poder te carregar no colo quando ele perceber que as suas forças estão cessando. Então apegue-se com firmeza à palavra de Deus e seja inabalável em toda e qualquer situação. E entregue para Ele hoje o que você tem enfrentado. Quando nós compreendemos e aplicamos fé naquilo que Deus diz ao nosso respeito, nós sabemos que Ele está segurando as nossas mãos e passando por absolutamente tudo ao nosso lado. Nós nunca estaremos sozinhos. Quando o desespero bater, quando a angústia vier, quando a falta de paz bater nas nossas portas, quando aquele aperto no coração, a ansiedade, a aflição vier, lembre-se de quem está com você, lembre-se que você não está sozinho, lembre-se que o maior dos maiores, que o nosso Pai, que é o Criador do mundo, do universo, que está no controle de tudo e que tem o poder de reverter toda e qualquer situação, Ele está junto com você. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar, obrigado, Pai, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo,
pelo meu pai, por todos os meus entes queridos familiares, obrigado pela minha mãezinha, obrigado por todos os meus entes queridos que já se foram, obrigado por ter permitido eu viver todas as experiências que eu vivi com eles aqui nesta vida física. Obrigado pelos meus bichinhos, obrigado pelo meu trabalho. Pai, obrigado por me dar a permissão de ser conhecedora da Tua Palavra. Obrigada por me permitir ter um relacionamento tão próximo, íntimo e estreito com o Senhor. No dia de hoje, Pai, nós te pedimos, fortaleça a nossa fé, estreite o nosso relacionamento, nos mostre presente em nossas vidas, alivie a aflição, a angústia, o medo, o desespero, a dúvida que paira nos corações daqueles irmãos que necessitam no dia de hoje, Pai. Que eles não andem angustiados e aflitos por coisa alguma, Pai. Mostre a eles, Pai, que o Senhor está no controle de absolutamente tudo e que o Senhor é o detentor de todo o poder, que o Senhor é o detentor de todo o controle e que eles podem confiar no Senhor. As tuas vidas, podem confiar os teus projetos, podem confiar os teus desejos e os teus sonhos, Pai, que o Senhor está no controle de absolutamente tudo, e que se o Senhor fechar uma porta, porque o Senhor tem uma muito maior para abrir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. A gente agora inicia, para a Igreja Católica, a gente inicia um período de quaresma, que é um período de reflexão, é um período em que nós somos convidados a estreitar mais ainda o nosso relacionamento com Deus, refletir. É um período de jejum, de sacrifício e que esse período possa ser na tua vida um período de reflexão, de reorganização de prioridades, de tomadas de decisão e de renovação. Amém? Fiquem todos com Deus e a gente se encontra amanhã novamente.